Tudo hoje parece funcionar como uma máquina? Sim, como se o mundo fosse um grande sistema controlado. Pois é isso que a filosofia chama de cibernética. Mas aqui a gente vê que o Rui propõe um olhar pós-europeu, É verdade, entre o tragista que luta contra o destino. e o taoísta que aprende a fluir com ele. Afinal, o que a arte tem a ver com tudo isso? Vamos descobrir. A arte, desde suas origens, reflete as formas de pensar e alterar o mundo. No entanto, com o avanço da tecnologia e da racionalidade técnica moderna, o pensamento ocidental passou a dominar não apenas os modos de produzir arte, mas também os modos de compreender a realidade. O filósofo Yuki Rui, em uma reflexão pós-europeia sobre a arte, propõe uma crítica a essa hegemonia do pensamento técnico europeu, marcado pela cibernética e pela lógica da totalização. Para ele, o futuro da arte e da cultura depende de uma nova atitude filosófica, a fragmentação dos modelos universais e a valorização das diferentes formas de pensar e criar, o que ele chama de filosofia pós-europeia. A cibernética, ciência criada no século XX, buscou compreender como sistemas, sejam máquinas, organismos vivos ou até mesmo as sociedades, elas se autorregulam por meio de informação e feedback. Essa visão ela dissolveu as antigas distinções entre os humanos e o técnico, o orgânico e o mecânico, transformando o mundo em conjuntos de sistemas de controle. Para Martin Heidegger, esse momento marca o fim da filosofia ocidental, pois o pensar é substituído pelo calcular e a existência passa a ser medida pela eficiência técnica. E o que Rui ele vai retomar essa ideia para afirmar que a cibernética ela representa o ponto culminante da metafísica europeia, uma racionalidade que tudo busca unificar, quantificar e dominar. Assim, a arte que deveria abrir horizontes de sentido corre o risco de se tornar apenas mais um produto dentro de uma lógica automatizada e global. Contra essa totalização, Yuki Rui propõe o que chama de fragmentação, o rompimento da uniformidade técnica e a valorização das diversas formas de pensar e criar no mundo. Ele defende que a filosofia pós-europeia não é anti-europeia, mas uma tentativa de libertar o pensamento da centralidade ocidental, permitindo o florescimento da tecnodiversidade, a coexistência de múltiplas cosmotécnicas, isto é, diferentes maneiras de relacionar técnica, natureza e espiritualidade. Essa visão desafia a modernização do global e tende a sincronizar tudo sobre o mesmo modelo de progresso e eficiência. No campo da arte, isso significa recuperar a localidade, não como simples rótulo nacional, mas como modo de enraizar a criação na experiência concreta dos povos e territórios. A arte torna-se, então, espaço de resistência e de reinvenção cultural. Ao explorar a relação entre filosofia e arte, tão dita em sala de aula, Yuki Rui ele recorre ao contraste entre o tragista e o taoísta. O pensamento trágico, típico do Ocidente, ele nasce do conflito entre o destino e a liberdade, entre deuses e homens, entre o necessário e o contingente. É o drama do Édipo que tenta escapar de seu destino, ou de Antígona dividida entre a lei do Estado e o dever familiar. A arte trágica expressa, portanto, a tensão entre contrários, elevando o sofrimento à forma sublime. Em contrapartida, o pensamento taoísta, representado pelo laoísmo Tao Te Ching, busca evitar essa tragédia. Nele não há conflito entre forças opostas, mas integração e fluidez. O taoísmo valoriza o amor e não agir. E a harmonia com o movimento natural das coisas. Enquanto o tragista ele vai lutar contra o destino, o taoísta ele vai acolher. Então essa diferença ela revela duas atitudes diante do mundo. A ocidental,
centrada na superação pela razão, e a oriental, que é voltada a essa coexistência e a adaptação. Vivemos cercados de máquinas inteligentes, sistemas que aprendem, algoritmos que nos conhecem melhor do que nós mesmos. É o que Yu chama de condição cibernética. Um mundo onde tudo é controlado, calculado e conectado. Mas se tudo se torna sistema, ainda há espaço para a arte? Ainda há espaço para o humano? No Ocidente, a arte nasceu da tragédia. O herói tenta dominar o destino, mas termina vencido por ele. Édipo, Prometeu, Antígona, todos lutam contra algo que não podem controlar. Essa lógica tragista é também a lógica da modernidade. Tentamos controlar a técnica, mas somos controlados por ela. O pensamento trágico, como diz Yu, ainda move o mundo ocidental e talvez também o nosso modo de criar. Mas no Oriente outro modo de pensar floresceu. O taoísmo ensina o contrário, não dominar, mas fluir. Enquanto o trágico busca vencer o destino, o taoísta aprende a mover-se com ele. A arte oriental não busca a forma perfeita, busca a harmonia. Como disse Nishida, se o Ocidente pensa o ser, o Oriente pensa o nada. Para Yu, o futuro do pensamento precisa dessa fragmentação, não para destruir, mas para libertar o pensamento das totalizações. Não se trata de negar a tecnologia, mas de reinventá-la a partir das diferenças de cada cultura e cada forma de viver. A isso ele chama de tecnodiversidade, a ideia de que cada povo pode criar seu próprio modo de se relacionar com a técnica, assim como cria sua arte, sua linguagem, seu ritmo. Formas de acesso à verdade. Para expressar sobre as diversas formas de acessar a verdade, apresento François Julien, um filósofo e sinólogo francês, que estuda o pensamento chinês e o confronto-comparação com o pensamento europeu. Julien propõe que o pensar chinês não está estruturado nas mesmas categorias da filosofia europeia. Por exemplo, sujeito-indivíduo, causalidade, teleologia. E que explorar essa distância permite revelar premissas ocultas no pensar europeu. Aqui, Julien cita como exemplo o Dong Yuan, pintor do período das 5 dinastias e dos 10 reinos, que inaugurou um novo estilo de pintura, Shang Shui, que retrata as paisagens do Shannan. Julien tenta demonstrar que a pintura chinesa não dá ênfase à representação de formas, mas um esforço constante voltado a enfraquecer a própria noção de forma. Esse enfraquecimento de forma ou a produção do não figurativo se coloca em oposição à tradição filosófica ocidental. Em outras palavras, é de se esperar que as pinturas de Dong Yuan disponibilizem meios de acesso não teológicos, não ontológicos que vão além do dualismo essencial à tradição filosófica ocidental. Uma linha de crítica que Julien tomou emprestada de Martin Heidegger. Portanto, Julien fornece uma metodologia e uma reflexão crítica sobre como o pensar ocidental está condicionado por categorias que podem não ser universais. Embora Julien não se concerne especificamente na filosofia da tecnologia, ao menos não da forma de Rui. O horizonte que ele abre, o do questionar o pensar europeu a partir de fora, explorando outras epistemologias como a chinesa, é diretamente relevante para a reflexão de Rui, que quer questionar a universalização da tecnologia ocidental. Voltando para Heidegger, este é o primeiro filósofo a pensar a técnica como um modo de desvelamento do ser, não como instrumento, mas como forma de pensamento, a partir do ser, enquanto Hegel, que pensa o progresso técnico dentro da história universal do espírito. Cito também o Henri Bergson,
que estava certo ao dizer que a arte e a filosofia não podem ter a ciência como ponto de partida, mas, em vez disso, devem manter uma relação íntima com a ciência e com a tecnologia, a fim de tornarem essa experiência do não racional acessível. A arte e a filosofia pretendem suspender a época que estão inseridas, e é isso que faz com que o pensamento seja sempre desconhecido de si mesmo. O processo invocado por Julian é denominado como meio de acesso, é colocado como tal, ou seja, não ontológico e não teológico. Não é possível nem razoável negar que o Ocidente tenha seus próprios meios de acesso ao não racional. O sentido concreto do não racional se correlaciona com o mundo cosmológico em que as pessoas vivem e que moldado a mentalidade das culturas. Seus meios de acesso são expressos pela arte e pelas tradições, uma experiência estética que se mostra excepcional e extraordinária no sentido de que racionaliza o não racional e constrói um plano de uniformidade no que concerne a uma vida espiritual. Tao e a lógica de Xu Han. Chegamos à última parte do nosso trabalho e nós organizamos em 5 breves tópicos para que a gente possa ter uma compreensão de como o autor ele articula taoísmo, arte chinesa, a crítica ao pensamento ocidental moderno, tudo isso conectado ali, voltado para o campo da estética e principalmente também da técnica. E aí a gente vai começar com a primeira parte, que nós chamamos de o lugar do sujeito na arte ocidental. Tópico 1. O sujeito como centro da arte ocidental. Então, quando nós olhamos para a arte ocidental, nós vemos um protagonismo desse sujeito. A obra, normalmente, ela expressa identidade, sentimentos, narrativas pessoais. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma obra, né, aqui da Frida Kahlo, e aí a gente vê neste exemplo que a artista ela pinta a si mesma, o seu corpo, a sua dor, a sua biografia. E isso é o que o autor, o Yuki, ele chama de ontologia do sujeito ocidental. O eu, ele está no centro, o mundo, ele é o fundo. Então, como ele escreve, né, abre aspas, a arte moderna se torna a expressão de uma interioridade. Pois bem, só que a arte chinesa ela segue outro caminho. E agora entramos no tópico 2, a dissolução do eu na arte chinesa. Diferente de Frida, o pintor chinês Dong Yuan, ele não busca se autorretratar. A sua arte ela não mostra quem ele é, ela mostra o mundo em que ele se perde, sem centro, sem fronteira, sem biografia. A paisagem, na verdade, ela vai e dissolve o sujeito. Yuki Hui, ele comenta isso ao citar o sinólogo Julian, que diz o seguinte, que na pintura paisagística chinesa, o homem ele não é centro, mas sim parte do fluxo. Porque não é uma obra sobre o mundo, é uma obra com o mundo. Quando o sujeito deixa de ser espelho e passa a ser paisagem. Tópico 3, o nada como potência. E aqui eu quero criar um diálogo com você para que a gente possa entender um pouquinho desse lugar do nada, que foi proposto pelo Hikaru Nishida. Ele é um filósofo japonês, fundador da Escola de Filosofia de Kyoto. E essa questão do nada, como ele mesmo diz, né? Se o ser, ele é a questão, né? Ele é o centro, ele é o ponto principal aqui no Ocidente, lá no Oriente, o nada é a questão. Então aqui eu trago algumas diferenças que eu fui tentando mapear para também compreender. E diz o seguinte, que o nada, para o Ocidente, é como se fosse uma ausência total, que a gente chama de niilismo, que a gente vê muito em Nietzsche, em Schopenhauer. É como se fosse uma ameaça. O próprio Sartre, ele diz que o nada, ele revela uma angústia existencial. E já no Oriente, o nada, ele é potência, ele é matriz, ele é uma abertura, é a condição do possível. O taoísmo, por exemplo, ele diz que o vazio, ele não é uma ausência de sentido,
mas é exatamente o que torna a vida possível. O nada para eles é como um sinal de uma grande liberdade para esse existir. Temos, por exemplo, o exemplo que é trazido de um vaso. O que torna ele útil é exatamente o seu vazio. Um outro exemplo também que eu fui tentando construir aqui à medida que eu ia lendo, ia tentando trazer algumas compreensões, é esse instrumento aqui afro-indígena. Esse aqui eu ganhei do pessoal do samba de coco lá em Arco Verde, se chama chequerê, assim que eles o chamam. E ele é feito de miçangas, é uma cabaça, e ele, na verdade, só ganha vida quando tocado em roda, e na verdade ele só vai funcionar exatamente devido ao seu vazio, aqui o vazio da cabaça. São apenas exemplos para a gente entender esse nada se fazendo, porque é exatamente esse nada que permite que todas as formas elas surjam e desapareçam. É como se o nada, ele na verdade fosse o grande solo fértil de toda a arte chinesa. E agora nós vamos para o tópico 4, arte, técnica e cosmopolítica. Eu vou pedir aqui licença para fazer uma ponte com o Davi Kompenaua para que a gente possa compreender um pouco mais, para além só do que trouxe aqui, mas diante da riqueza de toda essa temática. A crítica do Yuki à técnica ocidental, ela vai muito além da estética. Ele nos mostra que só existe técnica no plural, ou seja, as técnicas localizadas, enraizadas no corpo, no território, em todo o cosmos. Assim como o chequerê, por exemplo, ele não pode ser separado da roda, do canto, da dança. A floresta ela não pode ser separada também do canto dos xamãs e Yanomami. E como diz Kompenaua em A Queda do Céu, os brancos eles pensam que o mundo é máquina, mas para nós ele é respiração. Assim, a arte e a técnica não são formas para dominar o mundo, mas sim para respirar e existir junto com ele. Pois bem, e diante de tantas possibilidades de reflexões que o Yuki ele foi nos trazendo durante toda a obra, especificamente neste capítulo, nós chegamos ao quinto e último tópico, Shuhan, a lógica do escuro profundo. E é exatamente aqui que chegamos ao termo central dessa parte, Shuhan. Shuhan é aquilo que é escuro, profundo, não representável, onde as formas nascem e desaparecem. Yuki Rui ele escreve, Shuhan não é a ausência de forma, mas o nascimento de forma na ausência. Talvez seja isso que a arte pode nos ensinar hoje. Não representar o mundo como objeto, mas fazê-lo surgir novamente, como evento, como encontro. Nem só sujeito, nem só vazio, mas o entre. E se o Ocidente vê a arte como espelho do eu, talvez o tal nos lembre que ela pode ser também um espelho do mundo.